Então, hoje mais um podcast aqui da VNFT, hoje com o Ícaro Avelar. O Ícaro é advogado, trabalha aí com blockchain há algum tempo, vai contar a história para nós. Então, com o nosso intuito aqui é trazer sempre informações a respeito de projetos que estão tanto na Web3 como no NFT. Ele vai trazer aí umas experiências, alguns casos de vida, o que está rolando e oportunidades, inclusive, né, Ícaro, que eu sei que existe tanto para o lado legal quanto para vários projetos, o que não para de aparecer vários de trabalho. Então a gente vai conversar nessa parte mais legal mesmo, e eu sei que tem bastante coisa interessante aí. Inclusive eu estava olhando outro podcast teu sobre a siderúrgica, né, o primeiro smart contract do Brasil. Então é um bate-papo bem interessante. Então seja bem-vindo, Ícaro, se apresenta aí para a galera, como é que iniciou nesse mundo. Beleza, Angela, valeu, obrigadão pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês, com a sua audiência também. Então, cara, eu comecei nesse mundo por encheção de paciência, literalmente. Eu vim de uma carreira jurídica tradicional, trabalhava em departamento jurídico de empresas multinacionais, não trabalhava com processo, eu sempre trabalhei com assessoria jurídica. E aí lá na época de faculdade ainda, um amigo meu comprou Bitcoin e ficava mandando no grupo de WhatsApp da turma lá. Olha aqui, comprei esse negócio aqui, eu não faço nada e meu dinheiro só sobe. Isso era em 2017. Comprou em março, eu acho, abril, não sei, de 2017. Comprou e ficava mandando. Todo dia ele mandava. Acordei mais rico hoje, fiz nada, estranho, isso aqui. E eu não dava ideia. Porque claro que eu pensava que era pirâmide, que era golpe, e não tinha nada a ver com nada. Só que de tanto ele ficar mandando, cara, todo dia ele mandava. Aí quando foi lá em novembro, eu resolvi comprar um tiquinho. 6 Aí meses depois passei, só. aí passei pelo caos que era na época, consegui comprar Bitcoin numa exchange centralizada. Nenhuma funcionava direito. Cadastro demorava para aprovar mais de uma semana. Aí você mandava o dinheiro, demorava mais ainda uns 4 ou 5 dias para liberar o saldo na plataforma. Achei diversas vezes que tinha tomado golpe, que o saldo não aparecia e tal. Aí, finalmente, deu tudo certo, consegui comprar um tiquinho de Bitcoin lá. E foi quando eu comecei a estudar Bitcoin e blockchain. Aí, quando foi 2018, veio o primeiro grande crash, vamos assim dizer, do mercado. E aí, eu passei o ano de 2018 estudando muito para entender por que o mercado tinha caído. E aí, quanto mais eu estudava, mais eu ia tendo contato com a tecnologia blockchain. E aí, na época, era muito interessante porque tinha um tanto de projeto que era Bitcoin Killer e Ethereum Killer. Aí a conversa na época era, não, a blockchain do Bitcoin é muito lenta, então eu estou lançando o meu novo projeto aqui, que processa blocos a cada 5 segundos. Esse tipo de coisa. Melhorava A maioria e era levantava bosta. 1 milhão. O cara fazia uma apresentação de PowerPoint lá com 3 slides e levantava US$ 1 milhão. A maioria faliu, como já era esperado, Uhum. e esses projetos terem falido, eu também aprendi demais, que eu estudei vários projetos, tinha muitas ideias que realmente eram boas, que eu acho que se tivesse um time com capacidade técnica e capacidade de gestão, tinham virado grandes produtos, mas não aconteceu. E Esse é aí, um quanto bom, mais... te cortando, esse é um bom ponto que você fala, porque isso envolve também os projetos NFT que nós analisamos. Para mim, o primeiro ponto não é a ideia, não é o projeto, não é o desenho, muito menos o desenho, é o time por trás. Então, isso equivale tanto para projeto tradicional, como para NFT, quanto para projeto Web3. Para nós é o time quem está por trás. Exatamente, esse é um ponto crítico. Isso é uma coisa que todo mundo deveria levar em consideração antes de colocar dinheiro em alguma coisa. Porque é o que os grandes fundos de investimento fazem. Eles não saem colocando dinheiro em qualquer coisa. Quando você vai fazer um pitch para um VC ou para um hedge fund, eles querem saber o time, o histórico do time, quanto tempo que você está fazendo aquilo ali, o que você já fez e tal. E aí eu fui estudando demais, aprendi muito sobre blockchain, fui começando a enxergar o potencial da tecnologia em si. Aí nessa época eu trabalhava numa empresa japonesa. Aí quando foi em 2018, eu saí dessa empresa japonesa e fui para a empresa siderúrgica, a RHE Magnesita. E aí lá eu estudando, participando de encontros presenciais antes da pandemia aqui em Belo Horizonte e tal. E lá na RHE Magnesita eu tive a oportunidade de
misturar o meu trabalho jurídico tradicional com uma solução em blockchain. Foi a primeira solução em blockchain que eu idealizei. Foi um smart contract que foi desenvolvido para medir a performance dos produtos refratários, né? A RG Magnesita vende material refratário, que é um produto de isolamento, é o que faz o revestimento dos equipamentos da indústria siderúrgica. E aí tem um método muito complexo de analisar quanto que esse material durou, porque a RG Magnesita recebe de acordo com a duração desse material. E aí tem um procedimento muito complexo de fazer isso. E aí eu enxerguei que esse procedimento poderia ser melhorado muito com smart contracts. Aí conversei com a diretoria lá, com o time comercial, eles deixaram eu testar, compraram a ideia. Aí a gente fez um POC com a Gerdau. E aí esse POC, ele ficou pronto, ele começou a operar em fevereiro, eu acho, de 2020. E aí, aí eu saí da Magnesita em março de 2021. E aí eu tenho contato ainda com o pessoal todo lá. E sobre esse tema, o último contato que eu tive é que o POC ele foi escalado, ele deu muito certo, foi muito escalado. Eles estão tentando implementar em alguns clientes na Europa. E aqui na Gerdau ele foi implementado em todos os equipamentos da planta da Gerdau. A POC começou em um equipamento específico, que chama RH, um equipamento lá da indústria siderúrgica. Aí ele deu muito certo nesse RH e ele foi expandido e adaptado para todos os outros equipamentos. Então toda a planta da Gerdau Ouro Branco hoje roda produto refratário com esse smart contract. Foi feito lá, o nome dele é Refract Chain. O benefício disso aí é também acelerar, facilitar o processo e estar na blockchain para ter os dados abertos, seria isso? Não, os dados, para a verdade, são fechados, né? Abertos para eles, são, né? Mas garantidos pela aberto para os players, sim. Porque o processo de medição da performance, ele era feito de uma forma bastante arcaica, sabe? Era um sujeito que ia lá no equipamento, tirava lá o que o equipamento tinha produzido e as métricas do equipamento, passava para uma planilha de Excel, aí enviava essa planilha de Excel para uma outra pessoa da outra empresa, essa pessoa conferia, validava e dava um ok. Aí depois desse ok ia para o comercial, aí o comercial conferia a planilha, e aí planilha por e-mail para todo quanto é lado. Aí o cara mudava a planilha, esquecia de salvar e mandava a versão antiga da planilha para o outro aprovar, e era um caos. Isso numa empresa internacional, né? Duas internacionais, duas líderes de mercado. A RHI Magnesita é a líder mundial no mercado refratário e a Gerdau é a líder América do Sul de aços longos, que o pessoal chama lá, é um tipo específico de aço lá. Mas era o que dava para fazer. As empresas já tentaram implementar um software para fazer isso, só que aí ficava naquele problema. Assim, se o software estiver no meu banco de dados, eu posso alterar. Se o software estiver no seu banco de dados, você pode alterar. E aí ia se fazendo assim por planilhas de Excel. E aí o primeiro motivo que fundamentou ir para blockchain é não ter a perda das medições passadas. Porque uma vez, especificamente, uma dessas planilhas sumiu e foi um prejuízo muito grande para as duas empresas, a perda dessa planilha. Então, esse prejuízo financeiro fundamentou as empresas não querer perder nunca mais nenhuma medição. Então, esse foi o primeiro motivo pelo qual foi para a blockchain. O segundo motivo foi para evitar falha humana. Porque o smart contract, os dados, ao invés deles serem imputados agora numa planilha de Excel, eles passaram a ser imputados em um smart contract. Do sensor aí, vai pro contrato. Pro smart contract, E aí, à medida que o smart contract ele vai recebendo os inputs, ele vai notificando as pessoas responsáveis por fazer a conferência. E todos os usuários do smart contract, eles têm acesso ali em tempo real de todas as notificações que foram feitas. Então, se eu recebi uma notificação que eu tinha que conferir alguma coisa e eu não conferi, todo mundo sabe que eu não conferi. Ou se eu não aprovei a medição do smart contract, eu tenho que explicar lá por que eu não aprovei e apresentar a minha prova do motivo pelo qual eu não aprovei. Então virou um processo mais transparente e mais à prova de falha. Esse foi o segundo motivo, reduzir o erro humano. Esse ponto, eu acho que é um dos principais aí que as pessoas olham o Ethereum, essa nova onda que está vindo,
mas vem alguns projetos que são o que a gente tem, né? Tem as NFTs, tem algum projeto, esses projetos que estão saindo, mas não vê a real utilidade numa empresa, que é o que vai acontecer nos próximos anos. Multinacionais, as médias empresas vão estar usando para transporte marítimo, por exemplo, aviação, então todos esses dados vão estar nas empresas, né? E olha o tamanho da oportunidade. A Maersk até já tentou fazer um smart contract para transporte marítimo em 2017. E eu não vi mais notícias, já procurei bastante mais informações a respeito, não achei nada, então eu estou desconfiando que não deve ter dado certo, porque não é fácil fazer. Desenvolver smart contract, primeiro, não é uma coisa rápida, é demorado, porque você não tem... você não pode errar. Depois que o smart contract foi pro deploy, você não pode, depois de 6 meses de operação, você descobrir que tem um negócio que não deu certo, tem que fazer, não tem disso. Então, você tem que ter certeza absoluta que ele está funcionando do jeito que é para funcionar. Então, demora, custa caro, porque um desenvolvedor de smart contract ele ganha em dólar e é disputado mundialmente. Então, vai custar caro para fazer. E para desenvolver smart contract para empresas, a pessoa que está ali trabalhando ou a empresa que está fornecendo esse serviço, não dá para ter um conhecimento só de tecnologia. Tem que conhecer muito de negócio também. Então, esse smart contract, por exemplo, lá da magnesita da Gerdau, eu desenvolvi a arquitetura dele, eu fiz a arquitetura, só que eu não escrevo código. Eu sei ler um pouco de código, mas eu não escrevo. Então, eu contratei uma outra empresa que ia fazer a escrita do código. O dev que ia fazer a escrita do código, ele foi na planta da magnesita, ele foi em 2 plantas da magnesita para entender como que o material refratário é fabricado. Depois ele foi nas plantas da Gerdau, umas 3 ou 4 plantas da Gerdau, para entender como que o material refratário é usado. Aí depois de um tempo ele voltou lá para ver o que acontece quando o material refratário acaba, porque ele dura muito tempo mesmo. Aí ele foi lá ver a sucata do refratário, o que acontece. Então é demorado. Para implementar de forma eficiente em empresa é demorado. Esse caso é extremo porque ele ainda estava em planilha, né? Mas vamos pegar um caso mais simples, onde o software já faz tudo isso, só que é um software normal. Quando você coloca a camada blockchain por baixo dele, aí você tem toda essa parte, então, transparente. Aí é mais fácil. Facilita porque o software já está fazendo todo o processo, as pessoas já têm todo o que tem que ser feito, e vai, lógico, aumentar alguma eficiência por ele dar esses sinais aí, né? Mas... casos e casos, mas mesmo assim o ponto aqui temos oportunidade para quem quiser, ou desenvolvedor ou prestar consultoria nesse sentido. Nós vamos entrar aí que as oportunidades para advogados na área, assim como para um consultor de negócios. Então, mas você precisa saber da tecnologia para poder oferecer esse serviço. Precisa. E falar pra você, hoje eu sei bastante da tecnologia, mas eu demorei aí uns 4 anos para virar e falar assim, isso dá certo com blockchain, isso não dá. E ainda assim, todo dia eu aprendo alguma coisa. Para mim, pelo menos, foi difícil. Eu estudo todos os dias, hoje eu vivo full time de assessoria jurídica para projetos cripto. Todo dia eu tô vendo alguma ideia nova de alguém querendo desenvolver, eu vejo funções novas que o pessoal está desenvolvendo em Solidity, misturando função uma com a outra para ver o resultado que vai dar. E assim... É uma excelente oportunidade? Tem muita coisa para fazer? Tem. Mas você tem que estudar demais da conta. Não é um trabalho, uma renda passiva, não. É uma renda bastante ativa. Tem que trabalhar muito. Quem quiser passiva, coloca na pool ou num macaco e espera. E espera, exatamente. O macaco morre agora também, a gente não sabe, né? Tem que ficar de olho aí, né? Vai saber, né? Vamos entrar então na parte não assessoria, né? O trabalho que vocês estão fazendo como advogados, que você está ajudando outros da área jurídica a prestar ou pelo menos entrar nesse mundo. Como eu já estou nisso há muito tempo, e eu estudo muito todos os dias e eu vivo disso já há algum tempo, eu ajudei uma pessoa numa tese de mestrado. A pessoa estava escrevendo um mestrado sobre o futuro dos contratos. Aí ele estava escrevendo como que os smart contracts iriam influenciar os contratos no direito. Aí eu ajudei essa pessoa nessa tese de mestrado dele. E aí depois que ele concluiu a tese, ele me chamou
para montar um curso. O nome dele é Caio Santos. Aí eu falei assim, Caio, mas eu sei disso porque eu sou nerd, curioso e eu estudo pra caramba. Acho que ninguém vai querer saber disso não, ainda mais no direito. O pessoal já ganha dinheiro pra caramba aí com direito penal, direito tributário, ninguém vai querer saber disso não. Só que aí ele insistiu, eu falei assim, não, beleza, então vamos fazer o seguinte. Uma coisa que me fez aprender muito foi ter uma comunidade aqui em Belo Horizonte pro pessoal que estudava junto e tal. Então vamos fazer o seguinte, não vamos fazer curso não, vamos fazer uma comunidade que tem um curso. Aí a gente montou a Legal Blocks, que é uma comunidade de profissionais jurídicos. Tem gente lá que não é do direito, mas o nosso foco lá é profissionais jurídicos que querem trabalhar ou já trabalham com direito e blockchain. E aí a gente tem aulas gravadas, onde a gente ensina o básico do básico para a pessoa conseguir atender um projeto cripto. Pra você ter ideia, a primeira aula é de história da criptografia. A gente explica como que surgiu a criptografia no mundo. Que faz tempo. Faz muito tempo. A gente passa lá nas papiras dos generais romanos lá e tal. É bem interessante a aula. Legal. E aí a gente ensina a tecnologia em si, a gente ensina o conceito de blockchain, a gente mostra na prática. São aulas bem práticas. A maioria das aulas são com telas do notebook compartilhada e usando as ferramentas cripto. Então a gente usa muito Block Explorer, a gente usa CoinMarketCap, a gente tem lá ensinando a instalar o wallet, a gente mostra hack acontecendo em tempo real. Que massa. Inclusive tentaram passar em mim. Aí como eu já sabia que era um hack, eu criei um outro endereço e fui filmando a tela e fazendo, sabe? É uma aula bem interessante. Temos discussões jurídicas gravadas. Então, tipo assim, como é que você faz para pedir para um juiz pedir um bloqueio de criptomoedas numa ação judicial, por exemplo? Ou o que você faz quando você vai ter um inventário e a pessoa que morreu tinha criptomoedas? Como é que você coloca essas criptomoedas no inventário? Como é que você apura o valor para pagar os impostos e tal? Temos aulas de tributação sobre criptomoedas. A gente esmiuça lá em sua normativa 1888 da Receita Federal. E temos aulas sobre golpes financeiros também, com criptomoedas. E depois a gente tem encontros ao vivo, que são gravados e ficam lá gravados. E esses encontros, eles não estão na grade, vamos assim dizer, das aulas, mas sempre que acontece alguma coisa relevante no mundo criptojurídico, a gente marca o encontro com o pessoal e faz um encontro ao vivo assim e debate, deixa ele lá gravado. E temos também um grupo de WhatsApp onde a gente conversa ali em tempo real e troca ideia e vai auxiliando um ao outro nos trabalhos diários que o pessoal está fazendo lá. Legal. E nessa parte, por exemplo, temos aí uma regulamentação no Brasil sobre algumas coisas, né? Lógico, agora para pagamento de impostos, enfim. Mas eu tenho uma dúvida aí, vamos entrar nos NFTs. O NFT hoje ele é tratado como o que exatamente? Como um patrimônio, como um bem. No direito, a gente tem dois tipos de bens. Os bens móveis e os imóveis. E dentre os bens móveis, nós temos os tangíveis e intangíveis. Então, imóvel, prédio, casa, criação de fazenda é bem imóvel também, então gado, galinha, porco, em uma fazenda produtiva são bens imóveis. E os bens móveis é todo o resto. Então você tem aí telefone, carro, computador, são bens móveis. E os bens móveis intangíveis são direitos. Então você tem, por exemplo, direito de imagem é um bem móvel intangível, você tem... a propriedade intelectual, por marca, exemplo, do NFT seria isso aí. Sim, propriedade intelectual é um bem móvel intangível. E os NFTs são bens móveis intangíveis, porque você não consegue encostar no NFT. Ele é um bem, é um patrimônio lá seu, inclusive é obrigado a declarar no seu imposto de renda. Se você tem NFT, é o seu patrimônio, só que ele é intangível. Então, no direito hoje, o NFT ele é um bem móvel intangível. E isso já está, então, no Brasil e no resto do mundo. É a mesma... No mundo inteiro. É a mesma... A interpretação é essa. Certo? A não ser que você transforme o seu NFT num contrato de investimento coletivo. E é uma coisa que pode acontecer. E aí o seu NFT ele vai deixar de ser um bem móvel e vai passar a ser um instrumento financeiro. Então, vamos pegar um caso que pode acontecer. Temos um NFT, um projeto NFT que hoje é apenas um PFP. Logicamente, ele tem a sua comunidade, tem o seu valor. E no futuro ele pode virar
A SEC, inclusive, está nessa busca aí, né? Por exemplo, com os Bored Apes. Eles entenderam como um security. Estão security. discutindo lá, vocês Exato. vão entender como security. Para entrar como security, seria como se fosse uma ação de uma empresa, certo? Uma ação de uma empresa é um tipo de security. Exato. Existem outros tipos, mas praticamente, se você tem qualquer coisa que garante a outras pessoas o direito de participação ou de voto em um empreendimento, participação no sentido de receber resultados financeiros do empreendimento, ou de voto nesse empreendimento, e não são elas que trabalham ativamente ali no empreendimento, é um terceiro que trabalha, na maioria das vezes a gente vai estar falando de um security. E aí tem uma legislação toda específica de regulamentação financeira para esse tipo de negócio. Então vamos pensar aí como alguns projetos vão se tornar um security porque é a única ou a melhor forma, pelo menos, deles eles entregarem valor para o holder. Porque eles, sendo um imóvel, aí, um patrimônio, apenas ele vai valorizar sobre algum aspecto, que ninguém sabe porquê, né? Apenas pela escassez é bem difícil. Então ele tem que entregar algum valor, digamos que ele vai ser uma empresa que vai gerar algum produto, serviço, e ele então vai ter os seus dividendos, vai ser distribuído. Qual que é o impacto isso, tanto como impostos, como na tributação, como no imposto de renda da pessoa? O que isso impactaria? Esse impacto ele é gigante e ainda é uma área cinzenta, porque se o NFT for considerado um security, algum projeto específico for considerado um security, que é algo que pode acontecer, então no futuro, se a Yuga Labs começar a distribuir dividendos, por exemplo, ou algum grau de receita financeira para quem é holder do Bored Ape, então o Bored Ape em si ele vai ser um contrato de investimento coletivo, ele vai ser um security. E aí é complexo. É uma zona bastante complexa sob todos os pontos de vista. Sob o ponto de vista da Yuga Labs, sobre o ponto de vista do holder. Se for alguma empresa que mantém esse NFT em estoque, por exemplo, ou se for até uma curadoria de arte que está expondo o NFT lá, pode ter complicações delicadas a respeito disso, mas a primeira complicação é que é o seguinte, vamos trazer para o cenário Brasil, né? Hoje, se o NFT for considerado um security, o holder não pode negociar ele com ninguém. Por quê? Quando você tem um título securitário ou um valor mobiliário no Brasil, para você negociar esse valor mobiliário, você tem que seguir as regulamentações da CVM. E aí, se você for fazer oferta pública desse valor mobiliário, você for linkar no seu WhatsApp, no seu LinkedIn ou no Instagram, né, que agora deixa linkar NFT, fala assim, o meu NFT aqui está à venda, quem quiser comprar está aqui. Isso é uma oferta pública. Para você fazer a oferta pública de título securitário, você tem que seguir as regulamentações da CVM. E uma das regulamentações que existem é sobre as empresas que podem oferecer mercado secundário de título securitário. Então, se o NFT for considerado um título securitário, você não vai poder ir lá na Binance, por exemplo, e comprar. Ou na Coinbase e comprar. Porque elas não são empresas autorizadas pelo regulador de mercado financeiro a oferecer mercado secundário de título securitário. Então, e aí você também... Alguma lei tem que mudar, então, porque aí não vai deixar de existir esse comércio, e se deixar também, se existir regra, é fácil mudar para outro... Aí o pessoal vai começar a fazer as operações de forma anônima. Aí todo mundo vai começar a operar no anônimo, porque ninguém vai deixar de comprar um Bored Ape, por exemplo. As Ape Fests vão continuar acontecendo. Exato. Aí vem a demanda, e o início de tudo era esse liberalismo, né, que a gente busca. Mas, de qualquer forma, a intervenção vai haver. Então, que seja da melhor forma possível. E aqui no Brasil, pelo menos, eu estou enxergando que a CVM já viu isso e já está se movimentando para resolver esse problema. Porque na instrução, no parecer 40, que saiu algumas semanas atrás aí, onde a CVM apresentou o ponto de vista dela sobre o que é um security token, tem algumas orientações lá relacionadas
a mercado secundário de security token. Porque, por exemplo, se o NFT for um security, eu não vou poder listar ele lá na Binance, porque a Binance não é entidade autorizada a oferecer essa negociação de título securitário. Só que, em compensação, eu não consigo listar ele na Bolsa de Valores também, porque não tem suporte tecnológico. Eu não consigo chegar lá na XP ou na RIC e falar assim, aqui, ó, lista o meu NFT aí. Isso não vai acontecer. E aí eu tenho um título securitário que eu não consigo negociar ele com ninguém. Uhum. Eu desconfio, não está claro lá na instrução, no parecer 40 da CVM, mas tem algumas coisas ali que dão a entender que é possível pedir uma solução, sim. Então, para quem quiser emitir um token e a pessoa vira e fala assim, beleza, o meu token é um security, é um valor mobiliário. Eu quero ir lá na CVM, eu vou passar por todo o procedimento e eu quero o registro de valor mobiliário do meu token. Para quem quer fazer isso, tem uma forma, sim, que é possível tentar para conseguir a negociação em mercado secundário em exchange de criptomoedas. Então já temos pelo menos um início aí de regulamentação um início benéfica. já tem. Uhum. Sim, sim. Interessante. Porque esse mercado ele não vai deixar de existir. Se a CVM já entendeu que se não for pro benéfico, o pessoal vai pro DeFi e aí acabou. Aí o governo não consegue fazer nada. Até porque, por exemplo, onde está o poder está nos Estados Unidos. Os maiores projetos estão lá. E existem grandes investidores, VCs, por trás desses projetos. Então eles não fizeram isso à toa. no escuro, à toa, e pensando em queimar dinheiro. Então, provavelmente eles já têm um lobby para isso, e esse lobby vai seguir para os outros mercados. Então, os outros vão seguir o que os Estados Unidos definir. Então, talvez exista um meio security aí. Pode ser que venha alguma regulamentação específica para security tokens, diferente do que já existe hoje para título imobiliário, o que eu acho que faz sentido. Eu acho que faz mais sentido isso, que venha uma regulamentação específica para security token, mais branda. E quando vir, ao meu ver, é quando os projetos vão realmente valorizar. Porque aí pode ter um imposto, pode ter toda a sua regulamentação, mas é onde vai ter o dinheiro grande vindo, porque todas as pessoas que eu converso, quando você fala sobre um projeto NFT, Bored Ape ou esses projetos de desenho, as pessoas aí mais tradicionais ou mais velhas, eles não conseguem enxergar um valor ainda nisso. Eles não conseguem enxergar que ele pode ser uma empresa, é uma startup. Sim. Porém, quando você olha, por exemplo, o caso da siderúrgica, lógico, você tem a blockchain. Não é o caso da NFT ali, mas tem uma blockchain que ele está auxiliando dentro do projeto e está melhorando a eficiência. Então eles conseguem ver uma utilidade. Agora, quando você pensa num projeto de macacos, não até não vale para nada, né? Não serve é uma nada. coisa que tá não levando a outra. Então você não tem regulamentação e os projetos eles ficam ali no não posso falar isso, não posso fazer isso. Então, quando se tiver regulamentação, eles vão falar, então agora nós somos uma startup e vamos fazer isso. Aí o negócio pode desandar. Também acredito que é isso que é a perspectiva futura é essa. E sinceridade, aquilo que você falou, né? Já tem grandes VCs por trás. É o que os VCs querem. Porque você vai emitir um título securitário hoje, custa muito caro. E tem algumas obrigações que as regulamentações de mercado financeiro exigem que você cumpra, que simplesmente não faz sentido mais com blockchain existir. Você tem que ter lá um agente custodiante e um agente escriturário. Não precisa. Se você tem um projeto cripto securitário, você não precisa ter um agente escriturário e um agente custodiante. A própria blockchain faz a escrituração pública, aberta para qualquer um, e faz a custódia também pública, aberta para qualquer um, muito mais eficiente do que qualquer agente de custódia. Porque antes de eu trabalhar em cripto, eu trabalhava com direito corporativo. E aí eu lidava muito com esses agentes custodiantes de ações. É um caos completo. Um caos. As pessoas não fazem ideia o caos que é você conseguir uma informação precisa. Você manda um e-mail pro cara de manhã, você pergunta uma coisa e ele te responde. Você manda o mesmo e-mail 3 horas da tarde e ele vai te responder uma coisa diferente. Não aconteceu nenhuma operação. Você acompanha a carteira da pessoa, a pessoa não operou nada. Mas a informação vem diferente. É desse jeito que funciona. Legal, é isso que estão cuidando do nosso patrimônio. Mas vamos voltar aqui.
a questão, eu sei que você está hoje, então, na Singularity DAO, certo? E na Identify. Qual a necessidade que esses projetos estão vendo e para ter essa questão do legal, para auxílio, e qual a dificuldade que está tendo também? Cara, a necessidade dos projetos cripto hoje terem um legal é mostrar um dos pontos, mostrar a seriedade. Porque os VCs hoje, eles não colocam dinheiro mais fácil do jeito que estavam colocando. Então, quando você senta com o VC e fala assim, beleza, eu quero captar aqui 10 milhões de reais. A última captação que a Singularity fez foi 25 milhões de dólares. Você não vai conseguir captar esse dinheiro se você não tiver um time muito alto nível. Isso não vai acontecer. Você pode ter a melhor ideia do mundo, pode ter um mercado gigante para a sua ideia, mas é aquilo que você falou lá no início. Seu time vai dar conta de colocar, de fazer acontecer? E como a regulamentação cripto é muito cinzenta, os VCs, eles querem que os times tenham um legal interno para fazer gestão de risco. E fazer gestão dentro das questões de gestão de risco, tem compliance, prevenção à lavagem de dinheiro e prevenção ao financiamento ao terrorismo. Então, se o seu projeto é um projeto sério e grande, você tem que ter um legal interno, porque senão você não vai conseguir nem sentar na mesa com nenhum investidor. E vamos supor que você fala assim, não, meu projeto é pequeno, eu não preciso de um jurídico. Talvez você realmente não precise de um jurídico interno, todos os dias ali à disposição, porque não é uma coisa barata, custa caro mesmo. Só que é bom você ter uma assessoria, você pelo menos ter um valorzinho mensal que você paga para o advogado ali, para ele poder te responder o e-mail ou atender a sua ligação quando você precisar. Por quê? Os reguladores de mercado financeiro estão dando stop order todos os dias em projetos. E já teve projeto que eu cheguei para assessorar na parte tecnológica, e aí eu falei para a pessoa assim, então beleza, me dá os seus contratos aí, que eu vou conversar com o time tech aqui e ver o que dá para automatizar. Que foi o que eu fiz lá na Magnesita. Aí, na hora que o cara me deu os contratos, eu falei, cara, esse contrato seu aqui, o B2B, beleza, dá para fazer. O seu contrato B2C, se você fizer desse jeito, vai ser um valor mobiliário. Você vai tomar stop order. Ele, não tem problema não, que eu já peguei parecer com o escritório, não sei o que. Rodou, lançou o token. Antes de vender o primeiro token, só dele ter feito propaganda, veio stop order da CVM. Então, assim, sem o produto. E ele gastou dinheiro na assessoria, gastou dinheiro na tecnologia, porque foi entregue a plataforma de negociação, os smart contracts. A plataforma, a gente ainda fez um upgrade lá, que ele conseguia emitir tokens de outros projetos que ele fosse lançar dentro da empresa dele ali de forma automática, sem precisar contratar um dev para emitir. Só que aí, quando ele começou a fazer o marketing do negócio, veio esse CVM, você está fazendo oferta pública de valor mobiliário para parar, senão é multa na empresa e nos sócios. Não dá, aqui no Brasil não dá cadeia, né? Igual lá nos Estados Unidos dá, e em alguns lugares na Europa também dá. Só que aqui no Brasil dá multa na empresa e nos sócios, pessoa física. Então, simplesmente não compensa. Você tem boas chances de fazer um negócio que fatura muito dinheiro com cripto? Sim, você tem. Mas é melhor você ter uma assessoria jurídica, pelo menos à disposição ali, uma vez por semana, para você pelo menos virar para o advogado e falar assim, e aí, aconteceu alguma coisa no mundo aí que interfere o meu negócio? Porque se acontecer, a multa é pesada. Existe o risco tecnológico e jurídico. E ainda tem um detalhe. Se algum regulador de mercado financeiro achar que você não toma as medidas necessárias para evitar lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, você pode ter problemas internacionais. De repente você está desembarcando num aeroporto em qualquer lugar do mundo de férias com sua família aí, e já tem gente lá te esperando. Não é uma coisa agradável. Já aconteceu nos Estados Unidos. Uma vez, uma pessoa da Europa foi desembarcar lá nos Estados Unidos para uma palestra, o cara foi dar uma palestra cripto, e quando ele desembarcou, tinham pessoas da SEC no aeroporto já esperando o cara. Ele não foi preso, não teve problema nenhum de restrição da liberdade dele, mas ele passou por um estresse ali durante uns 2 ou 3 dias, fora aquele estresse de não saber se ia conseguir sair dos Estados Unidos de volta. Então, não compensa, simplesmente não compensa. É melhor ter, e se você tiver um advogado que sabe o funcionamento da tecnologia, isso facilita muito o desenvolver do seu negócio, que você ter que ensinar a tecnologia toda de início para
seu assessor ali, porque isso demora tempo. Essa é a vantagem do mundo do NFT. Você entra brincando, né, pela hype, e essa brincadeira você, pela curiosidade, você acaba conhecendo Ethereum, Bitcoin. Muitas vezes é o inverso, né? Bitcoin, Ethereum e as criptos NFT, games, e você vai conhecendo todo o resto da história. Então, e à medida que vai conhecendo, vai surgindo ideias de negócio na cabeça das pessoas, né? NFT mesmo, a Yuga Labs usa NFT como ingresso para as festas da Ape Fest. Uhum. Vai saber ainda o que mais de coisas que alguém vai ter ideia de fazer com NFT. Todo dia alguém surge com uma ideia nova, e tem muita ideia ruim, mas de vez em quando surgem umas ideias boas também. E tá só no início. E no Brasil também tá só no início os projetos. Até, tipo, apesar de termos o mesmo nível de conhecimento e entrega de notícias em tempo real, ainda tem poucos projetos estão sendo criados, mas assim que essa nova onda vir, vai ter então oportunidade tanto para desenvolvedor, como para criar negócio, como para até community manager no Telegram. Sim. E para advogados para fazer toda essa base estrutural e jurídica. Exatamente, isso aí. Então já fica aí um conselho, né, para quem quiser, segue o Ícaro, que tem todo tem o curso, tem a comunidade, não precisa entrar no curso, né? Você tem na área. No meu Instagram tem muito conteúdo de graça lá. Direito e blockchain no Instagram, no LinkedIn também, só que no LinkedIn eu posto mais em inglês. Mas no Instagram tem pelo menos uma vez por semana eu posto um glossário de termos cripto e jurídicos lá. Então tem muita coisa de graça no meu Instagram que dá para ter um bom norte. Show de bola. Pois é, o assunto aqui poderia se estender para horas, mas temos um tempo limitado. Então, Ícaro, dá um conselho aí para quem está começando, tanto no cripto quanto quem é advogado e quer iniciar nessa área, para quem é empreendedor. Então, muito do que nós já falamos, mas um conselho teu aí e fechamos por hoje. Cara, um conselho que eu sempre dou é: não acredita em nada. Blockchain é trustless. O fundamento de tudo é você não precisar confiar em ninguém. Por que você não precisa confiar em ninguém? Porque você pode ir lá e olhar o negócio. Então, olha tudo, confere tudo, lê tudo, pergunta para outra pessoa o que a outra pessoa acha daquilo ali, se alguém já testou, como é que foi o teste, deu certo mesmo? Funcionou rápido mesmo? Porque o pessoal do marketing é muito bom. Muito bom. Tem muitas ideias boas, mas desconfia. Lê o white paper, instala uma wallet, tenta usar, se é daquele jeito ali mesmo, coloca a sua mão, coloca um dedinho na água ali, depois você pula. Compensa. Então é Dior, né? Faça a sua própria pesquisa. Exatamente. Beleza. Ícaro, brigadão aí pelo teu tempo, pelo conhecimento que você trouxe para nós. Bom demais. Mineirinho, vocês perceberam, né? Mineirinho, daqui a pouco eu vou ali comer um pão de queijo. Aqui são 3 horas da tarde pra mim aqui, daqui a pouco eu vou ali. Aqui tá 10, quase 10. Vamos lá. Obrigado então, Ícaro. Isso aí. Valeu, Jean. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Até mais.